Vibe Mundial FM. Boa tarde, audiência da Rádio Mundial. Está no ar o programa Psicanálise da Alma, a revolução no pensamento humano, né? O programa que traz o conhecimento da vida mística, do caminho do meio. A verdade que liberta é comentada de uma forma jamais vista antes. Jamais vista antes, não porque o seu Sandro Lambert inventou esse assunto. Porque eu explico o autor, que chama Joel Goldsmith. O americano, que depois morou em Honolulu, viveu 72 anos de sua vida, 34 dos quais dedicado à prática de ciência cristã, ou metafísica, né? Depois de 16 anos na prática de cientista cristão, ele saiu da Igreja da Ciência Cristã para, de forma independente, desenvolver o trabalho de O Caminho Infinito, cuja base é a mesma, né? É a mesma. É metafísica. É conhecimento e reconhecimento constante. O metafísica é isso, né? Foi dito no programa da segunda-feira passada. É o conhecimento do invisível no manifesto e como descansar nessa presença. Porque, como eu vou lembrar sempre vocês, enquanto eu estiver aqui na Mundial, se existe um Espírito de Deus, e se a Bíblia diz que ele é onipresente, por que eu temo? Por que eu preciso me proteger? Por que eu preciso ficar ansioso pelas coisas do amanhã? As lições de Jesus Cristo, gente, foram lições metafísicas. Mas naquele tempo não tinha condição de explicar isso. Ele mesmo disse, né? Tem muito para vocês saberem, mas eu não posso explicar agora. Não posso falar deste assunto. O Joel Goldsmith viveu 72 anos, ele faleceu em 64, 34 anos como cientista cristão, metafísico. O que é um metafísico? É alguém que desenvolve consciência da presença onipresente. Ele passa a se acostumar a entender, ele se acostuma a entender que ela é onipresente e não há o que temer. Que esse espírito onipresente de Deus é real e está mais perto que o ar que respiramos e que o solo em que pisamos é solo sagrado. Então, o solo dessa rádio é solo sagrado. Vibe Mundial. Eu vou ler aqui uns trechinhos do livro As Palavras do Mestre, de Joel Goldsmith. Hoje eu não vou abordar nem o Trovejar do Silêncio, talvez alguma coisinha do Caminho Infinito, se der tempo. Fiquei ninja, né? Botei um cronômetro aqui para mim não dar trabalho pro pessoal da técnica ali ficar me avisando, que aí eu fico mais esperto aqui e dinamizo melhor esse programa. Gente, é um assunto. Eu, buscando esoterismo, misticismo, a minha vida toda, e graças a Deus que tinha, porque foi um conhecimento e uma experiência fantástica de vida, pois a minha curiosidade vinha desde os 3 anos de idade. Só que a minha curiosidade inicial, geral e principal era, se existe um Deus, por que o ser humano tem tanto problema? É essa a pergunta que todo mundo deve fazer, né? Quem quiser acompanhar os programas da Psicanálise da Alma, que já foram publicados, pode acessá-los no YouTube da Rádio Mundial ou numa playlist dentro do canal no YouTube da Psicanálise da Alma, Sandro Lambert. Eu criei uma playlist onde eu estou colocando lá o link de todos os programas, tá certo? O último programa, não sei o que aconteceu, foi cortado em 2 partes. Produção, pode deixar 50 minutos direto que me agrada, não precisa cortar em 2 partes não, tá? Obrigado. Então, o último programa eu também editei e coloquei ele inteiro lá, os 50 minutos. A gente explicou o que é metafísica, ou o que é um metafísico. Eu vou ler tranquilamente aqui a parte de trás do livro As Palavras do Mestre. Sabe a parte de trás do livro? Eu vou ler, porque aqui não é um programa. A Psicanálise da Alma, gente, é uma ponte, é um acompanhamento, é um facilitador para acompanhar as pessoas que querem entender o caminho do meio, ou vida mística, que não tem a ver com esoterismo e misticismo, porque vida mística é consciência de uma presença invisível. A ciência já comprovou, matematicamente, que existe uma energia invisível que permeia todas as formas. Chama campo unificado ou vácuo quântico e manifesta as formas. As formas são feitas de átomos, portanto nós estamos no mundo espiritual do qual nós mantemos um julgamento de vida material. Para nos defender e sobreviver nos problemas da vida humana, o ser humano desenvolveu intuitivamente a crença no bem e no mal. Não há mal em Deus, Deus é onipresente e tem como desenvolver consciência dessa presença paulatina e gradual, que vai tirando as paranoias da mente, os medos de doença, somatização, problemas, a harmonia
o indivíduo vai entendendo como viver nesse espírito onipresente e começar a haver um desdobramento de sua consciência, não é sair do corpo não, tá? Desdobrar a consciência é compreensão de uma certa harmonia que começa a se revelar na vida dele. Porque o fato, esse negócio de não se opor ao mal é não temer pela manhã, pelo desemprego, pela doença. Gente, eu não estou falando para ninguém desconsiderar os cuidados médicos, tá? O Joel mesmo falava, gente, cuidem com o que tiver ao seu alcance de sua saúde, mas compreendam o espírito onipresente de Deus. Porque se a gente entrar na ignorância, agora eu não preciso mais dos médicos nem dos remédios, eu sou praticante da presença, o indivíduo vai estar criando problema para ele. Cuidem de sua saúde com o que estiver ao seu alcance, mas tenham sede de desenvolver conhecimento da prática da presença de Deus. Por que é prática? É prática porque não é uma técnica, é uma prática porque em vez de ficar hipnotizado pelos problemas da vida, nós vamos pegar tudo aquilo que aparece na mente como dúvida, ansiedade, pensamentos humanos e crenças humanas para colocar ali a palavra viva, verdades metafísicas, revelações metafísicas. Né? Porque esse negócio de permaneça na palavra e deixe a palavra permanecer em ti e darás fruto abundantemente. O primeiro fruto é consciência, sabedoria. E isso não tem a ver nem com acreditar, nem com confiar. Né? Ninguém acredita, se a pessoa tem uma nota de 100 conto no bolso, ela não confia nem acredita que a nota de 100 conto não está no bolso, ela sabe. Então, quando algum conhecimento chega pra gente e aquilo é suficientemente lógico, é suficientemente racional para ele falar, puxa vida, isso é verdade, ou isso deve ser verdade, ele pesquisa mais um pouquinho até aquilo ser verdade para ele, né? Que nem antigamente que se falava que a Terra era reta e que no fim tinha monstros. Então aquilo era verdade. Quando se descobriu que era redonda, foi o Deus nos acuda. A Terra é redonda, né? Então é tipo isso. Então descobrir, começar a entender e poder viver na presença de um espírito onipresente, que porque ele é real, é começar a pensar nele. É começar a entrar em contato com ele. Porque ele é também o teu próprio ser. É impossível separar o espírito da forma. Eu já disse aqui na rádio, Jesus Cristo ensinou isso para os apóstolos em meses e depois para outros discípulos. Então eles causavam na época, né? Chocou o meio religioso, chocou a sociedade, chocou o meio político. Porque através do testemunho de Jesus e dos ensinamentos de Jesus, apóstolos e discípulos começaram a copiá-lo no seu ensinamento. Copiá-lo é não temer as aparências, não dar poder à forma. Então, milagrosamente, ou instantaneamente, ou harmoniosamente, ou numa determinada velocidade, se não instantaneamente, porque não precisa ser instantaneamente, depende do desenvolvimento da consciência, os problemas começavam a se resolver e as doenças a desaparecer. Gente, Deus é poder espiritual e não é poder mental. É um poder, onipotência. Já está na hora do ser humano começar a refletir melhor sobre isso, para deixar de ser escravo da sua vida humana e de sua mente. Vou ler aqui a parte de trás do livro As Palavras do Mestre, de Joel Goldsmith. Tomar uma aguinha. Grande parte do mundo fracassou na leitura da Bíblia. Por lê-la, grande parte do mundo fracassou na leitura da Bíblia. Por lê-la, tendo em vista apenas seus aspectos históricos e literários. Mas quando o caráter espiritual de seus ensinamentos é reconhecido, descobrimos que ela está repleta, do começo ao fim, do verdadeiro pão da vida, da verdadeira água e do verdadeiro vinho. Eu não disse que eu vinha trazer um banquete na Mundial? É isso. Porque quando a gente lê a Bíblia, vendo apenas vislumbrando aspectos históricos, literários, ou acreditar que o Jesus lá atrás foi nosso Salvador e que agora a gente já está... É só esperar a morte que nós já estamos salvos. Isso é um pensamento infantil. Né? A gente tinha que copiar os ensinamentos, viver a lição que ele viveu, testemunhar, não se opor ao mal. O que é mal? É a falta, é a carência da manhã, é o problema de relacionamento. Então a pessoa tem que desenvolver uma capacidade de compreensão de não se opor a essas circunstâncias. Ela não vai conseguir fazer isso da noite para o dia, os pensamentos humanos dela vão continuar funcionando e ela vai ter que aprender a observá-los. É o inimigo, né? O inimigo se esconderá no último lugar em que você o procuraria, porque o nosso inimigo é a nossa ignorância, o nosso desconhecimento sobre onipresença de Deus. Aqui, ó. Continuando aqui, ó, a parte de trás do livro aqui, ó, contracapa.
O propósito do nosso trabalho, o trabalho de praticante da presença, é revelar nossa verdadeira identidade como espírito, espírito manifesto, como Deus manifestado, como vida que se expressa individualmente em tudo. Nosso objetivo fundamental é revelar Deus como ser individual. Deus é onipresente e se revela também como ser individual. Ele é manifesto, é o verbo tornado carne. Nosso objetivo fundamental é revelar Deus como ser individual. Revelar que não há um Deus e um homem, mas que há apenas Deus, que se manifesta individualmente como você e como eu. O objetivo deste trabalho é tornar Deus real na compreensão, porque a gente não vai criar Deus com a mente, Deus já é real, é espírito onipresente que manifesta as formas. O objetivo deste trabalho é tornar Deus real, tão real para mim e para você, tão real para você e para mim, como ele foi para Abraão, Jacó e Moisés. Não encontraremos Deus em livros, não o encontraremos em igrejas. Livros e igrejas são apenas as vias de acesso que possibilitam a abertura da nossa consciência ao influxo de Deus ou divino. Agora, aqui eu tenho que declarar que eu não estou indo nem contra nem a favor das igrejas, certo? Porque se continuar ali sem estudar nada, não vai entender nada. Então, porque assim, eu já participei de várias e não foi o suficiente para mim, né? Porque o Jesus Cristo nos disse, quando ele meteu o pau lá no barraco, lá no templo em Jerusalém lá, ele falou, não amarão mais a Deus em templos nem em sinagogas, amarão a Deus em espírito e verdade. Espírito e verdade é que espírito é onipresente e verdade é que isso é verdade e ele é manifesto. Na época de Jesus, gente, quando falava assim, ó, tem uma boa nova, tem um tal de Jesus Cristo aí, tá trazendo uma boa nova. Boa nova é sinônimo de evangelho, tá? Evangelho significa boa nova. A boa nova da época que chocou, que causou, é que havia um Deus onipresente, que o povo desconhecia. Porque o povo tinha crenças, tinha medos, mas Jesus estava explicando que havia um espírito onipresente de Deus, um ser sem forma e onipresente, a harmonia pura. E que se a gente aprendesse a reconhecê-lo na forma e comungar é contemplar internamente e reconhecer seu próprio ser como manifestação desse ser, que o indivíduo começava a renascer pelo espírito. Uma transformação interior começava. A gente usa a mente, sim, para preencher a mente com essas verdades. A parte intelectual é importante, mas palavras e pensamentos não têm poder. É uma percepção refinada que vai desabrochando de dentro de nós como compreensão, sabedoria e descanso. Isso é paz do Cristo. Como eu já disse, Jesus era o nome, Cristo era o estado de consciência. Cristo nunca foi sobrenome de Jesus, né? E se alguém apresentar para mim uma certidão de nascimento escrito Jesus Cristo, registrado em cartório, eu digo que é falsa. Vibe Mundial 95.